Bom dia, nós vamos continuar agora com o vídeo de número 10 do nosso mini curso de Biofísica de Membranas e vamos continuar do ponto onde nós paramos no vídeo anterior, que era mais ou menos nessa região. Então nós havíamos calculado já a força difusional que agia em 1 mol de sódio, esse número que nós obtivemos. Vamos lembrar o sistema que nós estamos utilizando. É uma membrana cátion seletiva, ela tem cargas negativas fixas, portanto ela permite passagem de cátions e não permite a passagem de ânions, cloreto, por exemplo, nesse caso. Existe uma diferença de concentração, esse lado tem 100 milimolar de NaCl, esse lado tem 10 milimolar de NaCl, a membrana tem 50 micrômetros de espessura. Isso tudo nós já havíamos visto e, portanto, quando nós calculamos a força difusional no sódio, a nossa ideia era comparar com a força elétrica, e nós já havíamos começado a calcular a força elétrica usando esse tipo de raciocínio. Então, a força elétrica que age no mol de íons sódio é a diferença de energia potencial elétrica dividida pela espessura da membrana. Então, lembrando sempre que toda força, de modo geral, é uma diferença de energia potencial dividida por uma distância onde se processa essa variação de diferença de potencial. No caso da força elétrica, a diferença de energia potencial elétrica é o número de Faraday, ou seja, a carga de 1 mol, vezes a diferença de potencial. Isto dividido por ΔX, que é a espessura da membrana, nós vamos colocar aqui numericamente, e então nós vamos ter esse valor. E agora, daqui, evidentemente, nós não temos ainda a diferença de potencial. É exatamente a diferença de potencial que nós queremos obter a partir desse raciocínio. Então, fazendo a suposição agora de que a força elétrica anula a força difusional, portanto, a força elétrica tem que ser igual e oposta à força difusional, nós vamos ter então aqui a força difusional, aqui nós temos a força elétrica, ainda com o termo da diferença de potencial que nós queremos calcular. Agora fica fácil, porque nós temos apenas valores numéricos aqui, e a única incógnita então é a dP, e nós vamos obter essa dP a partir de uma continha simples, como sendo 59,598 mV. A diferença de potencial, nesse caso, é com o lado direito positivo, ou seja, o lado com menor concentração de sódio fica positivo. Isso faz sentido porque nós sabemos que a força difusional é voltada para o lado direito, e a força elétrica, para que ela possa anular a força difusional, ela tem que ser voltada então para o lado esquerdo. Estando voltada para o lado esquerdo, o campo elétrico tem que ser da direita para a esquerda, e isso é obtido através dessa disposição de cargas, a solução do lado direito positiva em relação à solução do lado esquerdo. Eu vou adiantar aqui, nós vamos repetir ainda, nós já podemos agora começar a pensar em descrever e representar o chamado circuito equivalente, circuito elétrico equivalente dessa membrana. Então essa membrana aqui tem esse circuito elétrico equivalente, onde a força eletromotriz, a diferença de potencial através da membrana, é dada pelo potencial de equilíbrio do sódio. Nós já havíamos visto isso no curso de bioeletrogênese, mas vamos repetir porque nós vamos trabalhar bastante nesse curso de biofísica de membrana. Nós vamos trabalhar bastante com esse circuito equivalente, vamos fazer várias manobras com esse circuito equivalente, então nunca é demais a gente descrever o circuito mais uma vez. Então aqui nós temos a concentração de 100 milimolar, 10 milimolar, e essa é a resistência intrínseca da membrana, ou seja, é a resistência elétrica da membrana, mas nesse caso é a resistência da membrana associada à movimentação do íon sódio, uma vez que o único íon que penetra na membrana é o sódio. Essa vai ser a resistência elétrica da membrana. Aqui nós poderemos, vamos dizer mais rigorosamente, colocar Rm, seria a resistência elétrica da membrana. Podemos até depois modificar essa anotação. Então,
na próxima etapa, o que nós vamos fazer agora é colocar um pouco de ordem nesse raciocínio. Vocês perceberam que esse raciocínio está meio informal, ou seja, nós fomos colocando números, fomos fazendo cálculos, obtendo valores, mas não existe uma certa formalidade, não existe um roteiro bem definido. Na realidade, esse roteiro bem definido, que vem a ser a chamada formalização do raciocínio, é feito da seguinte maneira: nós voltamos àquele raciocínio anterior. Então a força química por mol é a força elétrica por mol. Esta é a condição de equilíbrio, ou seja, é a condição na qual o fluxo através da membrana é zero. Então, nesse caso, nós temos o equilíbrio. Vejam que esse sistema adquiriu o equilíbrio, não há mais fluxo resultante, os íons sódio estão em equilíbrio, eles estão se movimentando de um lado para outro, mas não há fluxo resultante. E vejam que esse sistema, esse voltímetro que está aqui, ele apenas observa o que está acontecendo, ele não perturba o sistema. Nós vamos ver depois que existem maneiras da gente modificar e perturbar esse sistema. Então, voltando aqui ao início da formalização, a condição de equilíbrio é a força química por mol ser igual à força elétrica por mol. Mas a força química por mol é a diferença de energia potencial química ou diferença de potencial químico dividida pela espessura, e a força elétrica por mol é a diferença de potencial elétrico, ou, aqui nesse caso muito importante dizer, energia potencial elétrica, que é a diferença de potencial vezes a carga de um mol, dividido pela espessura. Então aqui nós temos a diferença de energia potencial química por mol, que está aqui é Na1 e aqui é Na2, eu esqueci de colocar, mas aqui embaixo está colocado. E aqui nós temos a diferença de energia potencial elétrica por mol. Por que eu simplifiquei desse ponto para esse? Porque nós eliminamos a espessura. Porque a espessura ela aparece no denominador dos dois termos, do lado esquerdo e do lado direito, e portanto ela não nos interessa mais. Eu estou dividindo pelo mesmo valor, nós podemos eliminar a espessura. Então nós ficamos só agora com o numerador dessa equação que está aqui, e esse é o numerador, e na realidade essa equaçãozinha pode ser rearranjada dessa forma. Nós vamos colocar agora o termo diferença de potencial, ou ΔV aqui do lado esquerdo, e nós vamos ter então a famosa equação de Nernst, que estabelece a diferença de potencial através da membrana como função da razão de concentrações da espécie iônica permeável através da membrana. Então a espécie iônica permeável é o sódio, aqui a concentração de sódio do lado esquerdo, a concentração de sódio do lado direito. Esta disposição numerador-denominador não é muito importante, porque de qualquer maneira, se eu inverter essa ordem, colocar o sódio do lado direito aqui no numerador, nós vamos obter o mesmo valor apenas com o sinal trocado. E na realidade eu não aconselho vocês a prestarem muita atenção no sinal, porque isso pode levar a certos enganos. É muito mais importante a gente observar o sistema e tentar entender, raciocinando, qual é o sinal dessa DP. Então nesse caso a gente está bastante claro que a DP, a voltagem tem que ser positiva do lado direito e negativa do lado esquerdo. Muito bem, então isto aqui agora nos leva a esse outro quadrinho, que é uma representação da equação de Nernst na forma gráfica. E isso aqui é um experimento, vamos dizer, eu fiz esse cálculo teoricamente, na realidade ele pode ser feito na forma de um experimento, e o experimento aqui normalmente é feito da seguinte maneira: mantém-se a concentração constante do lado direito e vai se trocando essa solução por soluções progressivamente mais concentradas. A gente pode chegar até 2 molar facilmente com cloreto de sódio, sem problema, e o voltímetro então lê a diferença de potencial. Se nós fizermos isso, agora nós vamos ter que achar de novo o quadrinho que está aqui. Então, se nós fizermos isso, nós vamos obter esse tipo de relação que expressa a equação de Nernst.
aqui no eixo horizontal, nós colocamos o logaritmo da razão de concentrações. E no eixo vertical, colocamos a dp em milivolts. Então, isso aqui eu fiz usando a equação de inércia, é um cálculo teórico. Então, aqui nós temos a razão de concentrações. Essas são as razões de concentrações, mas o que está expresso aqui, na realidade, é o logaritmo. Então, esses números aqui apenas mostram qual é a razão numérica das concentrações, a relação numérica. E aqui nós temos então a diferença de potencial, e vocês podem ver que quando a diferença de potencial é plotada como função do logaritmo da razão de concentrações, a gente obtém uma reta. Isso indica então que essa equação está obedecendo que esse experimento está obedecendo a equação de inércia, e o coeficiente angular dessa reta é, na realidade, aproximadamente 59 milivolts. Na realidade é 59,59 milivolts, pelas contas que nós fizemos. E isto isso está expresso aqui, onde aparece então esse coeficiente angular, ele está expresso aqui. Então, na realidade, se nós colocarmos então, vocês me desculpem, se nós colocarmos na forma de logaritmo neperiano, isso aqui na realidade é 0,02583, então aproximadamente 25 milivolts. Mas se nós colocarmos na forma de log na base 10, isto aqui vai ser os 59 milivolts. Então, na realidade, corrigindo, da forma que isso foi colocado no logaritmo neperiano, o coeficiente angular então é 25 milivolts. Quando isso for colocado na forma de log na base 10, o coeficiente angular vai ser 59 milivolts. E agora nós temos que passar para uma etapa um pouquinho mais complicada, porque nós vamos começar a perturbar essa membrana de várias formas. Então vocês vejam que inicialmente a membrana estava sendo simplesmente observada por um voltímetro. Nós estávamos apenas nos colocando no papel de um observador que não está interferindo com os processos que estão acontecendo aqui. Mas, evidentemente, a gente não se satisfaz com isso, né? Na ciência, as pessoas sempre querem mais, e então o que nós vamos fazer agora, e o que os eletrofisiologistas já vêm fazendo há muito tempo, é colocar essa mesma membrana numa câmara um pouquinho mais sofisticada. Ela não tem nada de muito especial, mas ela é um pouco melhor, um pouco mais fechada. Isto aqui vai estar cheio de soluções, a membrana está separando essas duas soluções. As soluções são as mesmas que a gente viu lá em cima, e nós temos o mesmo voltímetro. Apenas agora nós vamos colocar um sistema que pode gerar corrente, ou seja, é um gerador de corrente. Esse sistema é muito fácil de se fazer do ponto de vista experimental. Depois até no próximo vídeo eu vou descrever com um pouquinho mais de cuidado como pode ser feito esse gerador de corrente. Não é difícil fazer isso. Então, quando nós começamos agora a passar uma certa quantidade de corrente através desse gerador, e vocês vejam que essa corrente é passada através de eletrodos que estão imersos na solução, portanto são eletrodos passadores de corrente, e nós vamos inicialmente passar a corrente no sentido anti-horário, como vocês estão vendo aqui. Então essa corrente ela é gerada aqui, ela caminha por aqui, entra pelo lado esquerdo, segue o caminho dessa seta, atravessa a membrana. Quando a corrente atravessa a membrana, ela somente pode atravessar na forma de íon sódio, de movimento de íon sódio, mas quando a corrente atravessa as soluções eletrolíticas, ela é levada por sódio e cloreto, se movimentando em direções opostas. E aí a corrente então sai por aqui e volta para o gerador de corrente. Nós vamos ter que terminar por aqui, e no próximo vídeo vamos continuar. Muito obrigado.